deste adesivo, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 2 euros, e cá dentro o que tem nesta parte aqui branca são nanocristais. São nanocristais feitos essencialmente de matéria orgânica, portanto à base de plantas, e estes cristais o que fazem é uma reflexão, ou seja, é um efeito de espelho. Então a nossa luz infravermelha vai bater nos cristais e vai ser de volta refletida para dentro do nosso corpo. Quando ela é refletida, existe uma coisa que é a modificação do comprimento de onda. Portanto, toda a luz tem um determinado comprimento de onda, a nossa luz infravermelha tem um determinado comprimento de onda. Quando ela é refletida, aquilo que vai acontecer é que esse comprimento de onda vai aumentar. Vai modificar. E vai modificar para um comprimento de onda que vai fazer uma estimulação no nosso corpo. E vai estimular a produção de uma determinada substância, que é esta, que é o peptídeo DHKCU. Portanto, é um peptídeo que está ligado a um íon de cobre. Nós temos imensos peptídeos no nosso corpo. Não é nada que o nosso corpo já não tenha. Esta é outra mensagem que é importante. Portanto, aquilo que vai haver é uma estimulação do aumento de uma produção de uma substância que todos nós temos, todos, desde crianças, desde bebês, desde que nascemos, não é? Faz parte do nosso constituinte do corpo. Então, ele é muito importante nos processos de regeneração e manutenção dos tecidos, e tem um papel muito importante ao nível inflamatório. Portanto, e aqui é que está a chave mais importante ao nível na minha opinião, em relação ao DHKCU e ao X39. Muitos de nós temos, quando temos inflamação, não é só porque levámos uma pancada e tivemos inflamação. Okay? Muitas vezes nós temos os nossos sistemas inflamados, o nosso intestino muitas vezes inflamado, o nosso cérebro muitas vezes inflamado. Portanto, há aqui processos inflamatórios que nós não vemos e que são afetados pelo aquilo que comemos, pelo aquilo que bebemos, pelo aquilo que sentimos, pelo aquilo que ouvimos, pela energia que está à nossa volta, em termos de ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta. Então, a inflamação surge muito antes de termos doença. Ainda ontem, desculpem trazer tantas coisas, não tem, mas está aqui muito fresquinho, e foi um congresso muito interessante. Houve uma das palestras também que tinha a ver com vermos de uma forma integrativa as nossas análises sanguíneas. E aquilo que estão em termos de valores de referência das análises são os valores de referência para a ausência de doença, digamos assim, naquele momento. Sendo que, para um corpo saudável, os valores são bastante diferentes. Nomeadamente, por exemplo, ao nível, falando assim mais simplesmente, ao nível de ferro, só para vos dar o exemplo. Nós sabemos que não temos anemia se tivermos um determinado valor abaixo de 10, 12, por exemplo, não é? Mas isso não nos diz que está no ponto ótimo. E às vezes temos análises em que os valores de referências são uma escala gigante. Então, uma coisa é não estarmos doentes, outra coisa é estarmos saudáveis. E isso é muito diferente. E aqui entra muito esta questão da inflamação. Então, nós conseguimos prever que podemos ter alguma doença inflamatória muito antes da doença inflamatória dar alguns sinais e sintomas. Depois, outra das questões muito importantes é o colagênio, muitas vezes associado apenas à área da estética, mas o colagênio é muito importante para nós estarmos aqui assim. Se eu não tivesse colagênio, era como uma massa esparguete enfiada numa panela de água a ferver, percebem? Portanto, é aquilo que nos faz estar de pé e estarmos ligados e unidos. Depois também, em termos de ansiedade, ele tem um papel muito importante ao nível da diminuição da ansiedade. Então, resumindo, elevar o peptídeo reativa as células estaminais. E o que é isto das células estaminais? Então, são células que nos deram origem, portanto, todos nós nascemos de células estaminais. Já ouviram falar também, certamente, de no momento do parto ser guardadas as células estaminais para mais tarde poderem ser utilizadas.
e elas são células indiferenciadas, ou seja, são células que se podem especializar em qualquer tecido, em qualquer outra célula. Então, são um bocadinho os bombeiros do nosso corpo que, quando temos algum problema, elas vão lá socorrer esse problema. Então, colocamos o PETs, o adesivo, não é? A nossa luz infravermelha reflete o adesivo, aumenta o GHK-Cu, que por sua vez reativa as células estaminais. E indo aqui um bocadinho mais profundamente. Porquê é que ele reativa as células estaminais? Porque existe um gene específico que é estimulado pelo GHK-Cu, que tem esta especificidade de poder reativar células estaminais. Então, isto ocorre por uma questão genética, por uma ativação genética deste gene que tem esta responsabilidade. Então, em termos de benefícios da utilização do X39, que foram os comprovados para que a patente pudesse ser registada, depois nós, na nossa prática no dia-a-dia e muito na prática clínica também, às vezes observamos outros, porque cada corpo é um corpo e nós nunca sabemos como é que aquele corpo vai reagir, e há pouco falava um dos meus colegas sobre a questão do terreno, não é? O terreno é muito importante. Qualquer coisa, o nosso corpo é o terreno. Nós vamos colocar o X39, a forma como está o nosso corpo e, essencialmente, a forma como nós nos alimentamos, a prática ou não de exercício físico é muito importante. Portanto, o David Schmidt também se preocupa muito, e quando estivemos agora na conferência anual da Lifeway nos Estados Unidos, ele falou-nos muito, ele traçou-nos um plano para que envelhecemos com qualidade de vida. O Osmar teve a oportunidade de ter estado comigo. Então, uma das coisas que ele nos disse foi: eu vou-vos dizer como é que vocês podem envelhecer com qualidade de vida. E, acima de tudo, tínhamos muito esta questão do X39, mas, acima de tudo, tínhamos a questão do sono, muito importante, e não tem tanto a ver com o número de horas que dormimos, mas com a hora que nos deitamos. Portanto, quanto mais cedo nós nos deitarmos, mais importante vai ser o nosso sono, o exercício físico que fazemos, a água que bebemos e a nutrição que nós temos. E também neste sentido é que o David Schmidt já nos traz também uma linha, células jais, em termos de suplementos alimentares, que deve estar quase, eu não sei muito bem, mas deve estar quase a chegar a Portugal. Nos Estados Unidos já está a ser comercializado, mas que chegará nos próximos meses, talvez? Sim, nos próximos meses. E também uma perspectiva de fotobiomodulação através da água. Não vou desvendar mais, é só aqui um cheirinho daquilo que está para vir, então continuando aqui com os benefícios. A diminuição da inflamação, o alívio rápido da dor, e estes dois estão muito interligados, não é? Porque se nós diminuímos a inflamação, a dor diminui também. Melhoria ao nível da cicatrização, a melhor aparência da pele, depois o aumento da qualidade de sono, a clareza mental, e aqui incluímos muita questão do foco, da atenção, da concentração, energia e vitalidade, e o melhor desempenho desportivo, e aqui também a rápida recuperação após o exercício físico. Então, logo nos primeiros dias, nós começamos logo a ter a reativação genética, nomeadamente aquele gene específico das células estaminais. Ao fim de 6 semanas de utilização, um melhor equilíbrio cerebral, e aqui começamos com as questões da ansiedade e da depressão. Depois, com 3 meses de utilização, já é visível o aumento da produção do colagênio, e com 6 meses de utilização, aquilo que os estudos indicam é que entre 14 e 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos após o uso continuado de X39 por 6 meses. Portanto, claro que nós temos relatos de alguém, e eu tenho essa experiência, não é? Colocamos o X39 e no próprio dia a pessoa sente alguma diferença, não é? Isso não é assim sempre. Não devemos de usar o X39 como se fôssemos tomar o Benuron ou o Brufen para nos tirar uma dor. Aqui o mais bonito desta ciência é isto, não é? Que é quando nós usamos de forma sistemática e prolongada. E aqui eu digo às pessoas que acompanham, nunca menos de 3 meses, para perceber
o que é que sente. Então aí sim, nós falamos nesse patamar, falamos de qualidade de vida e de uma melhoria significativa. Depois, então, o que o David Schmidt nos diz é que não é anti-envelhecimento, é regressão da idade. Então, e como é que nós utilizamos? É muito difícil aplicar, não é? Então, não, é super fácil. Nós só temos que remover as películas e aplicar a 2 sítios que estão definidos para a aplicação, sendo que estes são os que estão nos estudos, depois podemos aplicar noutros locais. Então, aqui ao nível da cervical, é só encontrarem o osso mais saído e colocam imediatamente abaixo. É a forma mais fácil de percebermos. Ou então aqui 2 dedos abaixo do umbigo. Depois, colocamos de manhã e retiramos à noite, portanto, após 12 horas. Para os profissionais que trabalham por turnos, devemos sempre colocar no período em que a pessoa está mais ativa. Ora, se eu tenho uma pessoa que dorme de dia e trabalha de noite, então essa pessoa vai utilizar durante a noite. Aqui estas 12 horas são as horas de maior atividade da pessoa. Então temos 12 horas que nós estamos a utilizar e que o corpo também precisa de descansar da estimulação para se rejuvenescer, não é esta palavra que eu ia dar, desculpem, para se regenerar, exatamente, é isso mesmo. Depois, muito importante, beber muita água, ok? E aqui, de acordo com o peso corporal, devemos de ajustar a quantidade de água que bebemos, mas pelo menos 1,5 litro de água por dia. Na maior parte das pessoas, chegando aos 2 litros, é o ideal. Quem é que não deve usar o X39? Então, pessoas que estejam a fazer quimioterapia ou radioterapia, isto é um ponto muito importante. Depois, pessoas que sejam transplantadas a tomarem coisa que deixe-me ressalva que pessoas com a situação como, por exemplo, a do Augusto, com doenças autoimunes, muitas vezes fazem tratamentos biológicos ou tratamentos imunossupressores. Nesse caso, não há problema, ok? Podem usar, porque aqui os imunossupressores têm efeitos diferentes. Na quimioterapia, o efeito... Não, desculpem. Nas pessoas transplantadas, o efeito dos imunossupressores é debilitar o sistema imunitário para que não haja uma rejeição do órgão. Nos casos das doenças autoimunes, os imunossupressores são para ajustar a forma como o sistema imunitário está a funcionar. Então, nesses casos, podemos e devemos utilizar. E depois grávidas, porque não há estudos, porque não existe ainda informação em relação a essa questão e devemos respeitar sempre esse período de vida da mulher. Após a gravidez, já pode usar. Nos primeiros 6 meses, se estiver a amamentar em exclusivo, devem usar apenas se tiverem alguma condição que lhes esteja a fazer que devam usar. Se for só por uma perspectiva de melhoria da qualidade de vida e se não houver nenhuma situação que a pessoa pretenda tratar, devem também aguardar esses primeiros 6 meses do bebê. Ela é compatível com a amamentação, aliás, todos os produtos da leiteira são compatíveis com a amamentação, sendo que o X39 especificamente só devemos usar se for mesmo necessário. E pronto, terminei agora a minha apresentação. Se houver alguma questão depois no final,